Hoje, dia de feriado, eu tenho aqui o prazer de convidar, dando boa tarde a todos, prazer de convidar e estar aqui com o meu amigo Carlos Foz, o Carlos que tem um passado já longo, muita experiência no mercado financeiro, mas muita experiência mesmo, meu amigo de infância, e hoje ele alcançou talvez a mais alta posição da carreira dele. Hoje o Foz ele é presidente de um banco inclusive internacional. Ele é CEO do Andbank, que é um banco de origem espanhola, é o Banco de Andorra. E eu queria então já agradecer e falar, Foz, conta um pouquinho para a gente aqui em 3, 4 minutos da sua trajetória financeira e aí a gente já entra no nosso bate-papo econômico. Claro, bom, primeiro muito obrigado pelo convite, Renato. Eu acho que é uma honra poder aqui de alguma forma contribuir nessa discussão. Eu sei que hoje nós vivemos um momento bastante delicado no mundo, uma crise de origem sanitária, com consequências políticas e econômicas bastante profundas. Mas eu digo, essa primeira não é nem a primeira nem a última, né? Acho que a gente tem vivido bastante crise. Outro dia eu parei para contar quantas crises eu passei desde que eu estou no mercado financeiro. Tenho uma experiência aqui praticamente de 30 anos quase em mercado financeiro, dos quais praticamente 25 anos nessa área de gestão de patrimônio de pessoas físicas, grandes famílias. E eu parei para contar quantas crises eu passei, né? Porque elas vêm, elas vão, elas passam a ser um recorrente do nosso dia a dia. E eu contei 16 crises que eu vivi, né? Então eu digo, essa não é a primeira, não é a última, e nós vamos passar por ela. Tivemos várias crises com muitos circuit breakers. Crise da Rússia, nós tivemos 2 circuit breakers no mesmo dia. Crise 2008, nós tivemos 6 circuit breakers. Então, circuit breaker não é uma novidade. As pessoas muitas vezes acabam entrando em pânico ou ficam excessivamente preocupadas quando abrem o jornal e você tem esse news flow muito negativo. Infelizmente, esse é o que vende, né? Isso que os jornais e a imprensa têm publicado muito. É uma pena. E o investidor, nessa hora, tem que ter sangue frio. Então, essa crise chegou. Nós estamos aqui, acho que é uma crise que ela requer serenidade, é a palavra da ordem. Um pouco de humildade do nosso lado. As crises sempre nos ensinam muito. Essa é mais uma. Deixa eu fazer uma pergunta, Foz. Nesse bate-papo aqui, eu vou interromper algumas vezes, mas faz parte do nosso bate-papo, tá? Tenho visto, né, muita gente, muitos economistas falando aqui, vou me incluir também, com relação à inexistência de precedentes semelhantes em crises que o mundo já passou. Então, você citou 16 crises que você já acompanhou, mas dessa magnitude ou com esse precedente, pelo menos segundo o comentário desses especialistas, nós não passamos ainda. E aqui eu endereço essa pergunta para você, fazendo também um parênteses. Eu participei de uma live com o Davi Wipp recentemente e fiz uma pergunta para ele. Até citei isso em outra live também. Falei, doutor Davi, por que os países não fecharam as suas fronteiras, como, por exemplo, fez a Nova Zelândia com um excelente resultado? E ele respondeu dizendo, olha, nós, e no caso dele, nós já participamos de várias epidemias e pandemias e nunca houve uma disseminação tão rápida e de forma global. Portanto, não havia também um precedente, que é a pergunta que eu faço, só parafrasei e relembrei aqui o comentário dele na área médica. Então, do ponto de vista econômico, a ausência de um precedente, Foz, o que traz para nós hoje com relação a isso? Acho que, como eu disse, todas as crises elas são diferentes, né? Elas vêm de formas diferentes, têm origens diferentes, profundidades e qualidades diferentes. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma crise muito diferente, como 2008 foi. Me lembro bem, uma crise de solvência do sistema bancário. Nós vimos a profundidade, nós vimos a preocupação, ela foi muito comparada a 29 e nós saímos dela. Essa é uma crise de ordem sanitária, sim, preocupa, porque ela vai gerar uma recessão global, bastante complicada. Nós vamos viver cerca de 2, 3 trimestres de PIBs muito negativos. Já há previsões do PIB para o Brasil para esse ano em torno de -4. Acho que é muito cedo para precificar isso, mas os economistas têm o hábito de já tentar colocar os números o quanto antes na frente, né? Isso sempre tem um ajuste.
A gente brinca no mercado financeiro que economistas, eles provavelmente foram paridos pela mesma mãe que pariu os meteorologistas. Acertam muito o curto prazo, mas o longo prazo é um problema, né? Tem que sempre fazer ajuste. Mas, olhando para o mercado financeiro... Travou um pouquinho aqui, não sei se o Fausto está me ouvindo. Eu estou te ouvindo, está aqui relendo, né? Voltou? Voltou. Bom, o nosso março de 2020 pode, de alguma forma, ser equiparado ao que nós vimos em 2008, com problemas sérios nos mercados, quedas muito fortes da Bolsa, desvalorização cambial, e eu acho que esse movimento de mercado financeiro, tá? O pior dele parece já ter passado. O que nós vimos em março não me parece que vai ser repetido agora, abril, maio. Nós vamos passar por uma normalização. Isso não quer dizer que nós vamos ter dias ruins de mercado financeiro, não, tá? Mas o pânico, acho que o pânico ele reduziu. Tem uma coisa que eu gosto de falar muito, que o mercado financeiro ele é maníaco-depressivo, né? A gente nunca tem um preço ajustado. Ou ele é excessivamente para cima, ou excessivamente para baixo. O mercado financeiro é produzido por excelentes economistas e engenheiros, mas o que falta, na verdade, no nosso mercado são bons psicólogos, porque a gente vive emoções todos os dias. Então, só voltando à sua pergunta, eu acho que o que difere? Difere, claro, é uma crise de origem sanitária, que ela vai ter reflexos econômicos profundos. Nós vamos ter um problema de desemprego profundo. Alguém aqui perguntou, inclusive, sobre os empregos. Realmente, os empregos, eu acho que a gente vai assistir claramente, pode ver o que está acontecendo nos Estados Unidos. Muito provavelmente o desemprego deve voltar para o 2008, se não for maior. Os pedidos de auxílio-desemprego têm sido tremendos. É bem verdade que os governos globais têm agido de forma muito mais eficiente, muito mais forte e de forma muito mais rápida do que agiram em 2008. Nós vimos a quantidade de dinheiro que está sendo despejado pelo governo americano na economia. Acho que o Brasil, bem ou mal, está fazendo uma lição de casa muito bem, muito boa do ponto de vista econômico. Acho que nós temos os problemas políticos, né? Nós temos os ruídos políticos, nós temos problemas de velocidade de entrega do Congresso, mas o pacote que a equipe econômica trouxe, procurando preservar empregos, procurando auxiliar os pequenos e médios empresários, principalmente o setor de serviço, que esse é o setor que mais vai sofrer, diferente das outras crises. Essa é uma crise que está afetando o mundo por períodos, né? É uma crise que começou na Ásia, então você teve um lockdown na Ásia, a América estava aberta. Lockdown na Europa, a América estava aberta. A América se fechou. A Europa está discutindo a reabertura. A Ásia abriu. Abriu, e o que é impressionante, o que isso significa? Significa que a economia ela se comporta diferente de uma crise muito forte global, onde tudo ao mesmo tempo para. Hoje, enquanto o Brasil ele reduziu bastante as exportações para a Europa e para os Estados Unidos, nós estamos compensando toda essa exportação na Ásia, principalmente China. A China tem exportado muito do Brasil. Ora, é bom lembrar que o Brasil é um país produtor e exportador de bens commodities, né? Então, uma coisa muito importante, ai meu Deus, o câmbio, ai meu Deus, o câmbio. Essa é uma boa pergunta que todo mundo faz. O câmbio vai para onde? Eu posso falar sobre o câmbio um pouco daqui a pouco. Agora, câmbio alto para o Brasil não é ruim. Nós somos exportadores de commodities, então isso ajuda a nossa balança comercial. Quando você, o nosso CIO do banco, ele gosta muito de comparar historicamente, a largos prazos, a Bolsa Brasileira com o preço do cobre, porque tem parâmetros de países produtores de commodities. Isso anda muito perto, as tendências elas se equiparam muito. Então você tem velocidades, como essa crise está afetando o mundo, certamente nós vamos ter 2, 3 períodos de trimestres muito ruins de contração global, muito forte. Talvez a esperança que a Ásia consiga, a volta da Ásia, consiga ajudar um pouco uma recuperação global. Os governos estão muito preocupados com empregos, com pequenos empresários, que há uma destruição tremenda de empregos nessa crise. A extensão desse lockdown, ele é um problema sério, há uma discussão muito grande hoje na sociedade entre ficarmos fechados e os empregos, mas é duro, porque é uma discussão, é vida ou emprego, né?
É claro que a prioridade é para a vida, mas muito tempo de lockdown você vai perder vidas numa crise econômica também. Ela ceifa vidas numa crise econômica. Então, procurar esse equilíbrio não é algo trivial. Já se fala em abertura gradual em alguns países. Na Europa, a Alemanha já começa a discutir e já fazer uma pequena reabertura, está controlando bem o Posso? coronavírus. E aqui, aos pouquinhos, já tem essa discussão voltando. Entrou uma pergunta interessante aqui da Shirley, mas eu queria só fazer uma ponderação. Eu recebi um áudio hoje de manhã, não confirma a veracidade, mas um áudio de alguém do mercado agropecuário dizendo que talvez o Brasil tenha uma condição privilegiada nesse ponto. Você falou do câmbio, sem dúvida, o câmbio, se nós tivermos uma produção boa e uma demanda em cima disso, provavelmente teremos. Mas é uma consideração que eu quero fazer. Na sequência, a pergunta da Chile eu endereço junto. E nessa pergunta toda, você vê o Brasil de uma forma diferente dos outros países? Porque por algum motivo não, a princípio parece que a curva aqui está ficando mais chata, não está ficando tão abrupta quanto os outros países, o que é um ponto positivo. Nós estamos em quarentena junto com a Europa. Já uma notícia dizendo que no dia 10, dia 11, nós flexibilizaremos o nosso lockdown. Santa Catarina já tem uma certa flexibilização. E aí, endossando junto com a pergunta da Shirley, o câmbio vai ajudar também na condição da indústria química? Então, você falou do câmbio que é bom, o câmbio que é bom. Mas, além do câmbio, nós temos algum privilégio, alguma condição diferenciada com relação ao resto do mundo? Olha, acho que o câmbio ele ajuda de novo. Como nós somos produtores de commodities, nós vamos ter, sim, uma produção muito forte. Apesar da queda dos preços das commodities, né? É natural, né? A demanda, você tem problema de estoque, você tem problema de demanda numa crise, então os preços das commodities caíram, mas o câmbio ajuda, o câmbio compensa um pouquinho isso vai ajudar o Brasil. Indústria química, aí depende, né? Quem importa insumos, certamente está sendo prejudicado por essa crise, né? Quem é uma indústria química exportadora, certamente vai aproveitar um pouco melhor o câmbio favorável. Câmbio é complicado, o câmbio pode passar isso? Pode passar isso. Nós não sabemos a dimensão disso. Se alguém me perguntasse no começo do ano, ou talvez no final do ano passado, se eu achava que o câmbio em 2020 ia ser 5, eu falava, você está louco, manda internar essa pessoa. Não faz o menor sentido. O Brasil está indo bem, as coisas estão acontecendo. E nós temos um câmbio a 5,30. Né? Claro que as condições adversas mudaram. Existe o tal do Black Swan. Né? Uma coisa que eu falo, a gente aprende no mercado depois de muito tempo, de acreditar em assombração. Porque essas coisas do nada aparecem, as condições que eram virtuosas, elas mudam completamente. Nós começamos o ano, de novo, aquele agora o Brasil vai, né? Nós somos o eterno país do futuro, eu costumo dizer. Sempre a gente agora vai, e no fim vem alguma coisa, atrapalha o nosso crescimento. Mas eu acho que era basicamente Deixa eu fazer uma isso, pergunta. né? Quanto tempo você acha que vai durar esta crise do ponto de vista econômico? Ou seja, quando que a economia deve voltar a se reaquecer? Tá, eu acho que mais para o ano que vem, Renato. Nós vamos ter com certeza, esses 2 trimestres muito ruins. Podemos ter o último trimestre do ano já retomando, que é a tal da discussão se a gente volta em V ou se volta em U. Agora uma retomada mais no próximo ano, 2021. 2021 deve ser um ano de procura de normalização de mercados. O mercado melhor para a renda variável, provavelmente, porque a gente vai estar vindo de um buraco. Né? Eu acho que essa crise, é bom lembrar, por mais difícil que seja, a crise também gera oportunidades. Eu acho que tem boas oportunidades a longo prazo. A gente vê o mercado acionário gerando boas oportunidades para longo prazo. Não comprem em bolsa para o mês que vem, por favor. Investir em bolsa é comprar parte de boas empresas, ser sócio de boas companhias. Ninguém fica sócio de uma empresa para 6 meses. Nós ficamos sócios de empresa para 3 a 5 anos. Eu acho que existem boas oportunidades no mercado hoje. Não seria bom comprar ações hoje, comprar na baixa, para depois, né, vender na alta? Sim, a questão é onde é que nós estamos, qual é o limite, né? Eu acho que sim. Nós mesmos no banco temos comprado algumas coisas para os nossos clientes. A recomendação é comprar aos poucos, não compre tudo de uma vez, porque, como eu bem disse, nada é tão ruim como que não possa piorar, né? Esse é um corolário de Murphy. Se você tiver uma segunda rodada desse vírus no mundo, pode ser terrível, né?
O mundo está contando com a premissa de que o vírus vem, as pessoas são contaminadas, criam seus anticorpos, ficam imunes e vão embora. Em algum momento vai vir uma cura, em algum momento vai vir alguma vacina. Mas se isso não, enquanto isso não acontecer, se tiver uma segunda rodada que recomece da Ásia para cá, a gente pode ter um massacre nos mercados. Não me parece que seja esse o caminho, essa é uma hipótese muito menor. Me parece sim que algumas oportunidades no mercado financeiro me parecem bastante atraentes, principalmente na Bolsa de Valores, olhando para 3 a 5 anos. Que sugestão você daria para as pessoas hoje investirem o seu dinheiro? O que eu faço com o meu dinheiro, por exemplo? Bom, para aqueles que têm, né? Que sobrou. Tá. Tem muitos que não têm mais. Enfim. A recomendação, independente do momento, tá? É sempre ter alguma coisa em caixa, liquidez, né? Cash is king, a gente sempre fala isso. Ter um pouco de liquidez é muito importante. A liquidez ela pode ser usada para oportunidades, porque se você tiver mobilizado, vem a oportunidade, ela passa. Você não pode fazer nada. E a liquidez ela também é utilizada para emergências. Nós recomendamos a todo investidor que tenha um percentual de caixa ou de liquidez, de investimentos líquidos em sua carteira, para ele usar em momentos de emergência, que essas coisas elas vêm, elas acontecem. Então a caixa continua sendo importante sempre ter alguma coisa de caixa. Eu tenho olhado bolsa com atenção, gosto de bolsa, sou de uma escola de valor. Valor significa comprar boas empresas para longo prazo. Não necessariamente ir na bolsa as pessoas e comprarem a sua Petrobras, o seu Itaú, que eu acho que são boas empresas, são empresas resilientes, né? Eu brinco que a Petrobras sobreviveu a Dilma, então deve Petrobras hoje é bom. Petrobras hoje é o melhor negócio. Porque daqui a pouco volta a economia, as pessoas vão voltar a usar o transporte, o petróleo vai subir novamente. Isso. O que acontece com o petróleo hoje, ontem foi um dia interessante, né? Eu até imprimi o gráfico, né? Esse é um gráfico interessante. O economista-chefe do banco lá em Andorra mandou o gráfico do petróleo para todo mundo, falou: imprimam e guardem para mostrar para os seus netos, para dizer que um dia o petróleo foi negativo, que ninguém vai acreditar. Claro que aconteceu ontem, foi um efeito vencimento do mercado futuro. Hoje era um contrato de maio, que vence hoje, 21 de abril, era a véspera de contrato. Você tem os estoques absolutamente repletos, nos Estados Unidos não tem mais onde estocar petróleo. Então, as pessoas preferem cancelar o contrato de petróleo do que receber o petróleo, porque armazenamento e logística passam a ficar muito caros vis-à-vis o preço do petróleo hoje. Então, esse mostra que isso foi um momento de estresse, não reflete o preço do petróleo, obviamente, o petróleo tem valor. Basta ver que o contrato para junho está sendo negociado aí próximo de $20. Também acho que é algo barato. É um momento de mundo parado, um momento sem demanda nenhuma. Essa briga de vizinhos, a briga de comadre entre Rússia e Arábia Saudita, ela foi muito ruim, né? Acho que eles no futuro, vão ser a piada do momento. Acho que aumentou esse estresse em cima do preço do óleo. Você comentou milho. Milho acontece a mesma coisa, vários commodities acontecem a mesma coisa. Nós vivemos hoje quanto deixarem seu fundamental. Só um minutinho. Eu estou fazendo uns testes aqui, pessoal. Eu desativei os comentários para ficar mais fácil de vocês verem o Foz. E quem quiser fazer perguntas, é só clicar ali no interrogação. Eu recebo a pergunta e posto a pergunta como eu fiz agora com o Faria Lima, tá bom? Quanto deixarem um fundo de emergência? Tá contigo. Depende da condição de cada um, né? O que é emergência? Não é ficar com o dinheiro num fundo conservador que não tem liquidez. Primeiro, emergência é um dinheiro que você possa fazer uso dele rapidamente, de um dia para o outro, né? No mesmo dia. Você tem o que nós costumamos fazer é fazer uma análise da vida das pessoas. Normalmente, quando os clientes nos procuram, antes de nós discutirmos e é uma coisa que cada um deveria fazer com o seu, antes de discutir onde colocar o dinheiro, entender as suas necessidades, né? Em que momento da vida você se encontra hoje? Quais os seus projetos futuros? Vai trocar de casa? Vai mandar os filhos estudarem fora? Você já está chegando perto do momento de aposentadoria? Aonde você se encontra hoje? E que necessidades você terá para o futuro? Isso significa que é o tamanho de reserva que você vai começar a pensar. Se o teu futuro são projetos de 5, 10 anos,
parte dessa tua reserva ela pode aceitar algum risco adicional. Quanto maior risco, mais horizonte tem que ter investimento. Você pensa projetos para um ano, vamos usar um exemplo bem rápido e bem prático. Daqui um ano você tem um projeto de comprar uma casa, esse dinheiro deveria ficar parado num fundo de liquidez. A renda fixa rende muito pouco, mas em momentos de crise é melhor você ganhar 3% ao ano do que perder 40% na bolsa. Então hoje CDB, melhor. Pode ser um CDB, pode ser um fundo de título público federal, o famoso fundo DI. Ah, mas o fundo DI paga muito pouco, paga 90, 95 CDI. Eu acho que isso era uma grande verdade quando os juros do Brasil estavam acima de 10. Né? Horas, 95, 100, 105, 110 por cento de 3,25, nada. É nada. Então, eu acho que esse range você pode botar em qualquer fundo, no seu banco, no Itaú, no Bradesco, um fundo de renda fixa, com liquidez para as suas reservas. O Franklin, que é um super investidor, está perguntando aqui, ó, percentual sugerido para reserva de emergência pode ser 25%? Como eu disse de novo, depende das suas necessidades. Pode ser 25%, pode ser 50%. Você é uma pessoa que poupa, você é uma pessoa que tem o hábito de poupar e já tem hoje o que você ganha, paga suas contas todas e te gera uma reserva suficiente para os seus sonhos, não gera. Acho que, de novo, esse número 25% ele é muito subjetivo. Ele vai depender, primeiro, de uma análise que você tem que fazer do seu padrão. Renato, está me ouvindo? Ficou... Estou ouvindo. Tá bom? É difícil você falar 25%, Franklin. 25% não é um número ruim. Eu vou te dizer que é um número até conservador, é um bom número para uma reserva. Algumas pessoas podem ter uma reserva de 10%, 15%. De novo, depende do seu patrimônio, depende dos seus sonhos. O que eu recomendaria a você é parar, fazer uma análise do seu patrimônio, da sua situação de vida hoje, quanto você ganha, vis-à-vis o quanto você gasta, colocar no papel os seus sonhos, imaginar o quanto você precisa poupar nesta realidade que você tem hoje se mantendo, e você fazer um teste de estresse. Se essa realidade ela se romper em algum momento do tempo, se você ficar desempregado e levar 6 meses, 1 ano para conseguir um emprego, acho que essa é a maior ruptura que as pessoas têm na vida. Poxa vida, eu pago a escola dos meus filhos, eu tenho financiamento do meu imóvel, e se eu ficar desempregado, o que acontece? Então, acho que a primeira reserva que as pessoas têm que fazer é o equivalente a 1 ano de renda de custo de vida. Rodrigo Schiavo, muito bom ter você aqui. Foz, uma outra pergunta. Desculpa te interromper novamente, mas no nosso bate-bola aqui, esse é o momento bom para vender imóveis ou comprar imóveis? Eu acho que para vender imóveis é mais complicado, né? Eu acho que o mercado é uma questão de demanda e oferta. A gente não vê, difícil você ver uma demanda pelo mercado imobiliário hoje, pelo contrário, o mercado vinha aquecendo no começo do ano, com a crise a demanda caiu bastante, a oferta está aí, existe. Você tem um problema até da oferta das construtoras hoje, tentando ver como é que ela vende seus imóveis. Então a gente passa, acho que até o momento, acho que o mercado, de certa forma, ele é o momento mais complicado para se vender imóveis. A gente assiste um pouco isso também no mercado financeiro através dos fundos imobiliários. Quem acompanha o mercado de fundos imobiliários assistiu uma queda nos preços dos imóveis. Você tem 2 efeitos aí. Primeiro, uma preocupação com a crise, que parte dos fundos imobiliários eles são feitos não só para você participar de um imóvel, ter parte do imóvel que ele pode se valorizar e amanhã você vender, mas para você receber proventos gerados por dividendos. Com essa crise econômica, você não sabe como é que a inadimplência ela vai crescer ao longo do tempo. Então, você pode sofrer com isso. A outra coisa interessante é que essa crise é disruptiva, né? Essa nossa quarentena, a qual nós somos obrigados a passar, eu acho que está nos fazendo pensar nos nossos hábitos, nas nossas formas, nos nossos valores. E eu tenho certeza que muita coisa vai mudar. Eu já soube de empresas, por exemplo, que gostaram do home office e chegaram à conclusão que não faz sentido ter 7 andares do prédio onde elas estão. Bom, devolve 3. Isso vai afetar o mercado imobiliário. Exatamente nesse ponto, né? Já que o home office está funcionando bem
e, sem dúvida nenhuma, afetará o mercado imobiliário corporativo, por outro lado, não estimulará o mercado imobiliário residencial para aquelas pessoas fazerem home office? Essa é uma boa discussão, mas vamos lá, você vai comprar uma casa nova para trabalhar ou você continua na sua casa? Você não vai procurar uma casa nova. O que talvez aqui você vai fazer uma reforma na sua casa. Talvez, se tiver espaço, né? Material de construção, porque né, as empresas vão incentivar funcionários a irem para casa, eventualmente eles não têm espaço, então você vai ter que contratar uma banda de internet maior para sua casa, você vai ter que fazer uma obra para criar um espaço para você trabalhar que você não tinha. Hoje você está na sala de jantar, mas não dá para ficar na sala de jantar formalmente a partir do momento que o home office ele é formal e não simplesmente uma circunstância como nós vivemos hoje. Exato. Inclusive, o Renato Orfali está falando depende quando a gente estava discutindo no mercado imobiliário. O Renato que é desse mercado, né? E tem uma pergunta aqui. Você recomenda um planejador financeiro para fazer essa análise global do que a gente está discutindo aqui? Sim, sim. Recomendamos sempre. Como eu digo, o maior erro do investidor hoje é primeiro investir o dinheiro, depois entender quem ele é. Então, o planejador financeiro, a primeira coisa que ele faz é te conhecer. Depois a gente vai discutir quanto dinheiro você tem, aonde você vai investir. Aquilo que eu comentei. Quem você é casado, tem quantos filhos, quais são os seus planos, trabalha onde. Existem grandes erros. Nós já tivemos um caso de um super empresário que vivia todo dia como se fosse o último dia da vida dele. Nós fizemos uma análise para ele, um planejamento de vida para ele, e a conclusão foi ruim para ele. Eu vim te trazer uma má notícia. Se amanhã você ficar desempregado, a casa que você tem é da empresa, o carro que você dá é da empresa, a escola dos seus filhos é paga pela empresa e seus funcionários, dos 3, 1, é pago pela empresa. E você nem seguro de vida tem. Então, se você ficar desempregado e morrer uma semana depois, a tua família vai morar embaixo da ponte. Você precisa compensar um pouquinho, fazer um teste de stress. O que acontece com a minha vida se eu sair da empresa amanhã? Eu tenho poupança, não tenho poupança, eu preciso montar um plano para a minha carreira? Sim. A primeira coisa que nós fizemos para essa pessoa foi, primeiro, fazer um seguro de vida. Porque se ele estiver ausente amanhã, a família já passa a receber um recurso. Não tem nada. Até ele poupar, leva tempo. Então, o seguro de vida, no curto prazo, acaba gerando para ele esse recurso. E, ao longo do tempo, a gente criou, claro, um programa para ele ir poupando, até o momento que esse seguro de vida podia ser rediscutido. Fausto, temos uma última pergunta, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. A Daniele Serafino está perguntando, o mercado financeiro irá restringir o crédito nos próximos meses? Eu vou aproveitar a pergunta, vou colocar mais uma em cima. Nós corremos algum risco hoje no mercado brasileiro, no mercado financeiro brasileiro, de algum banco ter alguma dificuldade em função desse medo, desse receio, ou seja, algum excesso de saques ou desvio, enfim, de investimentos e algum banco ficar numa situação mais delicada, já que na pergunta da Dani envolve se haverá ou não restrição do crédito? São duas boas perguntas. Primeiro, acho que o mercado financeiro, de forma geral no mundo, hoje está bem capitalizado e muito sólido. Segundo, que o Brasil, nós tivemos o ProAir lá nos anos 90, que inclusive foi o que nos salvou em 2008. Né? Enquanto quebravam os grandes bancos americanos e bancos do mundo, os bancos brasileiros estavam muito capitalizados, porque nós já tivemos lá no passado problemas, vocês se lembram, com Bamerindos e outros bancos quebrando. E o Banco Central Brasileiro, o governo brasileiro à época, criou o ProAir, que foi um projeto para salvar os bancos. Acho que o sistema bancário brasileiro, a regulação ela é muito alta, ela é muito criteriosa, os bancos estão absolutamente capitalizados, estamos muito seguros. Preocupação com então não teria esse medo. Claro que você pode ter um pequeno banco, outro com problemas, isso faz parte da dinâmica do dia a dia, isso não afetará o sistema bancário brasileiro. Então não teria medo com esse tipo de risco. Tá? E outra coisa, quando você tem dinheiro no banco, o teu risco do banco é o teu dinheiro até um limite em conta corrente e você tem um ativo do banco. Então, se você tem medo que o banco do seu João quebre, se você tem um CDB do banco do seu João, isso é um título de crédito emitido pelo banco do seu João. Se ele quebrar, ele não te paga. Você tem um limite que você pode receber, mas
Então, de fato, você tem um fundo, sei lá, do Luiz Stuberg, do Red Grifo Verde, no banco do seu João, quebrou o banco, o fundo continua em ordem. O fundo ele só está custodiado lá e você leva para outro banco e continua com ele. Quando o Banco Santos quebrou a época, os fundos de forma geral do Banco Santos saíram do Banco Santos e foram para outro banco. Quem perdeu dinheiro no Banco Santos, de forma geral, quem tinha CDBs do Banco Santos. Com relação à preocupação a crédito e a repasse de crédito, ao repasse de crédito na economia. Essa é uma boa pergunta, essa é uma preocupação hoje do Banco Central. O Banco Central tem feito várias medidas na linha de incentivar os bancos a repassar dinheiro para as empresas, ajudar as empresas no combate à crise. Reduziu bastante, inclusive, a exigência de Basileia dos bancos, para os bancos poder emprestar mais dinheiro. Há um incentivo muito forte do Banco Central com relação às empresas. A gente volta sempre àquela discussão do banco, né? Por que o banco empresta tão caro? E o banco responde, porque a inadimplência é muito alta. Aí o inadimplente diz, eu sou inadimplente porque os juros é muito alto. Então, a gente vive aquele círculo vicioso do sistema bancário brasileiro. Mas me parece, sim, que nós estamos vendo. Claro, você tem os bancos oficiais, acho que a Caixa Econômica Federal está fazendo um trabalho muito bom nesse sentido, de liberar crédito para o sistema. E o Banco Central, capitaneado aí pelo Roberto Campos, também tem feito um trabalho muito bom em incentivar o sistema financeiro nacional, os bancos de forma geral, a poder liberar crédito para o mercado. Eu acho que esse dinheiro não vem de uma vez, pelo menos do ponto de vista privado, porque existe uma discussão. Vou emprestar dinheiro para quem não vai me pagar? O banqueiro, a gente brinca nesse mercado, no mundo, que banqueiro bobo nasce morto, né? Então não tem banqueiro bobo. Então vai ter essa discussão, claro, para quem vai emprestar, capacidade de solvência dessa empresa, em que condições, mas eu sou relativamente otimista. Acho que a gente vai ter sim um incentivo, um crédito um pouquinho mais forte nessa crise do que nós tivemos em 2008. Obrigado, Foz. Inclusive o Franklin Martins aqui está te elogiando aqui pela excelente live. Obrigado. Ele que é uma pessoa que entende muito, de tudo um pouco, de forma muito profunda. E uma última questão, Foz. O Fundo Garantidor de Crédito, né, o FGC, ele que é aquele fundo que, se o banco quebrar, ele vai te garantir um mínimo, acho que está em torno de 150 ou 200, enfim, você me corrija. Ele inclui também investimentos, por exemplo, o CDB, que você mencionou recentemente? Sim, o CDB sim, fundos não, tá? São ativos. Tá? Conta corrente? Não, conta corrente não. Conta corrente é um outro seguro. Tá? O FGC são ativos emitidos por instituições bancárias. Então, essa aí você conta com a proteção do Fundo Garantido de Crédito, que é um fundo dos bancos, tá? Esse não é um fundo do governo, é um fundo montado pelos bancos para garantir a solvência do sistema. Essa é uma iniciativa muito boa que os bancos tiveram na nossa última grande crise. Tem uma pergunta aqui para você direto. Qual a atuação do banco que você atua? Bom, o Banco Andbank, ele é um banco que tem 90 anos, nós estamos fazendo 90 anos esse ano. É um banco que a única atividade do banco no mundo é private bank. Então, o banco nasceu com duas famílias muito ricas que constituíram o banco para cuidar do seu capital, e isso se estendeu a pessoas físicas. Então, o banco já faz isso há 90 anos em 12 países, unicamente gerindo recursos de pessoas físicas. É um banco unicamente private bank, sem conflito de interesse nenhum. Praticamente não temos produtos próprios. O nosso objetivo é olhar para o cliente no melhor investimento que há no mercado para ele. Foz, muito obrigado. Foi super legal conversar com você. Acho que a pauta econômica é sempre importante. E se você topar, de tempos em tempos, podemos fazer esse nosso bate-papo. Claro, foi Combinado? Um prazer. Muito obrigado pelo convite. Só finalizando aqui, eu tenho um grande defeito, que eu sou um otimista, mas, como eu disse, nós continuamos aqui, vamos passar por mais difícil que seja. Existe um provérbio árabe que eu gosto muito, que diz: o momento mais escuro da noite é justamente aquele que antecede o dia. Então, isso vai passar e daqui a pouco estaremos todos bem. Eu brinco do modo... Uma honra, eu brinco, Foz, é o modo Churchill ativado. De uma dificuldade vem uma oportunidade, né?
Exato. E agradecendo a todos que estão aqui com a gente. E hoje nós teremos outra live às 7 horas, né? Todo mundo pediu, então abrimos 2 horários, às 13 e às 19. 19 horas teremos aqui com o Tony Portigliatti, que foi durante muitos anos reitor da Florida Christian University, mora nos Estados Unidos, inclusive, e tem uma série de informações importantíssimas para passar, não só econômicas, mas também questões de princípios, de pessoas, de coaching, de perseverança e de gestão de crises como um todo. Então não percam essa live das 19. Foz, em breve voltamos aí com essa pauta permanente de discussão econômica. Obrigado. Obrigado, estou sempre à disposição. Muito obrigado a todos. Com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Até logo. Valeu.